Como combinar cores nos looks? É uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Então, quer aprender de forma prática, fácil e super usável no seu dia a dia? Então vem com a gente, porque hoje eu e Mimi vamos te ensinar. Olá, eu sou Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo e que prazer ter vocês comigo hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que a mulherada adora, que é combinação de cores, mas morre de medo, porque muitas vezes a gente tem medo de ousar ou tem medo de repente de parecer muito, too much, muito arco-íris. E gente, nada de errado em usar cores. As cores, elas trazem uma vibração muito forte no nosso lado emocional, na nossa vida, enfim, no nosso ambiente. As cores, elas têm um grande poder. E de fato, combinar cores, a gente precisa pensar no primeiro quesito, né? Todas as cores, elas combinam entre si. Então elas super conversam, super... Pronto? Parou? O que a gente precisa pensar em primeiro lugar? Todas as cores, gente, combinam entre si, mas existem algumas combinações que são mais harmônicas. Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui, existem alguns aplicativos com a roda de cores que eu acredito que é muito mais fácil de você conseguir entender o que uma cor acaba falando com a outra. Porque por mais que você compre aquela roda de cores, impressa, dificilmente a gente vai carregar ela na bolsa, dificilmente a gente vai ter ela na hora que a gente for comprar uma peça de roupa. Então no celular é muito mais prático. É claro que se você quiser de repente deixar ela no seu guarda-roupa, penduradinho, para você fazendo essas combinações, ok, tá tudo certo. Mas eu te indico aplicativos no celular. No iPhone, eu tenho o Color View, que é esse aplicativo que você está vendo aqui na tela. Então ele é fácil porque ele tem algumas nuances diferentes e você consegue estar trabalhando com graduações de cores. As cores mais claras, as cores mais escuras, o Color Block. Bem, então basicamente é isso. Baixe o aplicativo que vai ser muito mais fácil de você conseguir coordenar essas peças. E aí lembrando, as cores todas elas se conversam, mas existem algumas mais harmônicas. Para você que está começando a usar cores, eu indico usar duas cores nos looks. E aí como que você pode brincar? Você pode combinar a parte de cima com a parte de baixo, então sendo uma saia com uma blusa, uma calça, enfim, com uma t-shirt, uma camisa. Ou então você escolhe uma cor principal no seu look inteiro e aí você brinca com os acessórios. E o que são esses acessórios? É o sapato, é um brinco, é um anel, é uma bolsa ou um lenço. Então você pode colocar ele como o coadjuvante, Então você coloca uma cor principal no seu look e o seu coadjuvante, que seria a cor complementar. E a cor complementar dentro da roda de cores significa: escolhi uma corzinha, olhei pra frente, o que tá em frente a essa corzinha? É ela que eu vou escolher como coadjuvante do meu look. Tudo bem aqui? Isso daqui você também pode brincar, gente, com uma cor do batom. Então eu tô com um look completamente verde e aí eu coloco um batom vermelho. Ou então eu estou com um look totalmente nude, mas eu quis brincar com as cores na minha maquiagem. Então coloquei uma sombra esverdeada e um batom vermelho. Então a cor complementar significa: escolhi uma cor principal, olhei para frente, coloquei aquela cor em qualquer um dos elementos do meu look, seja numa peça de roupa, seja no acessório ou então até mesmo na maquiagem. A próxima seria a tríade de cores, que você já começa a brincar com 3 cores. Essas cores, elas são perfeitas, só que elas criam bastante contraste, porque as cores elas estão distantes. Então, por exemplo, eu escolhi o vermelho, o amarelo e o azul. São cores muito distantes da roda de cor. Essas cores são muito mais alegres e a mensagem que você passa, de fato, é uma mensagem muito mais vibrante. E é da mesma maneira que você consegue brincar na sua roupa. Posso colocar uma bermuda jeans, que entra no azul, uma blusinha vermelha e uma bolsa amarela. E isso entra em qualquer um dos acessórios.
Poderia ser no brinco, poderia ser no calçado, poderia de repente ser em algum acessório de cabeça, e aí você vai conseguindo brincar com essas cores, mas uma sempre acaba sendo aquela principal. A próxima combinação também são de 3 cores, e são as cores análogas. A diferença delas é que ela não tem tanta variação assim na cor. Uma cor lembra bastante a outra, e essa combinação ela é mais elegante. Então, por exemplo, eu escolhi ali uma calça meio vinho, com uma blusa azulada, com um acessório, um azul mais clarinho. Então eu tô na mesma graduação. Percebe que não tem tanta oscilação assim de cores? E isso significa que é a combinação do sorriso que eu falo, que é uma combinação que uma corzinha tá do lado da outra, a graduação não tem tanta diferença assim, não fica tão gritante, mas também traz elegância no look. E lembra, você pode fazer isso com roupa e acessório, roupa com roupa, ou roupa, acessório e a maquiagem. A próxima combinação é o quadrado de cor. E tem o quadrado mais aberto e o quadrado mais fechado, que na verdade acaba se tornando um retângulo. E o que é esse quadrado de cores? De fato, são 4 cores. Mas aí a gente tem que lembrar, não precisa ser uma cor de cada no look, enfim, para ser uma coisa bem gritante. Se você não tem esse espírito tão criativo assim, lembra, coloca nos acessórios. Então você pode colocar de repente uma blusa amarela com um colar avermelhado, com uma terceira peça como um colete verde e aí a calça azul. Percebe que apesar de ter muitas cores nos looks, eles se conversam. Então não fica aquela coisa muito ousada. Dá para brincar de uma maneira que de fato você consegue introduzir várias cores, mas você percebe que ele fica tão harmônico que não grita demais. Ele é tão harmônico e tão perfeito quando as cores elas estão dentro dessa roda, que você percebe assim que, poxa, tá muito ok, tá muito bonito, tá super elegante, fico alegre, fico despojada, mas não fico muito over. Então é muito interessante quando você brinca com a roda de cores. Por isso, comece aos poucos. Vai na complementar, 2 cores. Começa a ousar um pouco mais, vai na análoga, que a graduação é baixa, mas você já tem várias cores. Quer brincar bastante, quer estar super alegre, vai na tríade de cores. Quer realmente trazer muita vibração, muita alegria, vai no quadrado de cores. Então, isso são graduações. Quando você começa a colocar isso no seu dia a dia, você vai perceber que dá certo, fica maravilhoso. Brinca com as cores, minha amiga. Traga a psicologia das cores aí como uma ferramenta para o seu dia e anima o seu visual. Sai do pretinho básico e começa a inserir cores no seu dia. Eu tenho também mais conteúdos lá no Instagram falando sobre psicologia das cores, falando de coloração pessoal, que são as melhores cores para você. Então acessa lá depois, é Suzy Sartorato. E lembrando, vai ter mais dicas também lá no site, que é suellensartorato.com.br. E aí, gostou? Ficou claro para você como usar essa roda de cores? Qual aplicativo você baixar? Se você gostou, então comenta aqui, que eu quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo. Que Deus te abençoe muito e até o próximo.